Olá, irmãs, tudo bom? Hoje estamos no nosso 9º dia do Propósito Caminhada de Oração 4. Hoje é 29 de abril, segunda-feira. Segunda-feira, o dia que eu amo, né? O dia que a gente pode começar a proclamar vitórias na nossa vida, a declarar que a semana vai ser abençoada. O devocional de hoje, irmãs, o tema é como imagina na sua alma, como o homem imagina na sua alma, assim ele é. E é um tema que eu achei que seria assim bem levinho, né? Que vou estar falando sobre a gente sonhar com a vida que a gente deseja ter. Mas eu estou sentindo, irmãs, que nesta manhã eu quero falar para algumas irmãs que eu estou sentindo que tem muitas com o coração aflito, ansioso, entristecido, que está com muitas coisas para resolver, que às vezes ouve o devocional, às vezes desejaria viver aquilo que está ouvindo, mas as aflições do seu coração não têm permitido. E eu quero te dizer nesta manhã, irmãs, aquieta o teu coração. Saiba que Deus é Deus, que Ele tem todo o poder nos céus e na terra e que Ele não tirou os olhos da sua vida. E talvez você tenha vivido, está vivendo alguns anos com algumas lutas e você sempre pensa: quando eu tiver tempo eu vou cuidar disso, quando eu tiver tempo eu vou cuidar de mim, quando eu tiver tempo eu vou cuidar da minha casa, quando eu tiver tempo, quando essa luta passar, eu vou resolver essas questões. Talvez você tenha dito isso para o Senhor, talvez você não diga com a boca, mas você tem dito com o seu coração: não, Deus, quando melhorar, eu vou resolver, eu vou ser uma pessoa melhor de fé, eu vou aprofundar mais na tua palavra, mas é que agora eu estou muito aflita e o Senhor quer te dizer nesta manhã: aquieta o teu coração, entrega nas mãos dele, saiba que ele é Deus e hoje começa a quebrar essa barreira, porque se você olhar talvez para a sua vida há anos e anos e anos, talvez isto venha se arrastando e isso está te impedindo de ser, fazer e viver tudo aquilo que Deus tem para você nesta manhã. Então, o meu espírito está em intercessão por essas irmãs que vão ouvir esse devocional e que está com esse coração aflito, talvez com uma dificuldade grande, talvez com um problema sério, talvez com um problema emocional, talvez com um problema que já arrasta de anos, perturbando e que está te impedindo de viver coisas simples e pequenas. E cada palavra, irmã, que você tentar praticar, cada passo que você dá para tentar melhorar, ainda que aquilo pareça que não vai resolver o seu problema naquele momento, isso é semeadura para o seu futuro. Isso é semeadura para você viver coisas novas. Isso é semeadura para Deus te tirar do seu deserto. Então, nesta manhã, recebe a paz do Senhor, que o vento do Espírito Santo sobre a sua mente, trazendo uma leveza, uma paz, uma quietude no teu espírito, para que você consiga romper as barreiras. Irmãs, nada é eterno. Sofrimento nenhum é eterno. Vai chegar o dia que o Senhor vai dar um basta. Mas aquieta o seu coração. Aquieta o coração, porque o teu Pai quer cuidar de você. Amém? Então vamos para o devocional de hoje. Vamos ler Provérbios. O versículo-chave é o versículo 7, mas eu quero ler o 4 em diante. Não te fadigues para seres rico. Não aplique nisso a tua inteligência. Porventura fitará os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelo céu. Não coma o pão dos invejosos, nem cobices os seus delicados manjares, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. A parte A desse versículo, não é essa minha tradução que eu postei, mas a parte A fala isso: como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Então, irmãs, como é que nós temos imaginado a nossa vida, né? O que você sonha para a sua vida?
Qual é o trabalho que você sonha em ter? Como é a casa que você sonha em ter? Qual é a decoração que você gosta? Qual é o seu estilo de vida que você desejaria ter? Isso é muito importante para nós. Eu sei que, como eu falei no começo, né? Eu estou sentindo que muitas irmãs estão com o coração aflitos neste dia. Mas, irmãs, isso que eu estou falando hoje é muito importante para nós. Parece que não é. É isso que o inimigo quer fazer com as nossas vidas. Não preocupe com isso agora. Você não tem tempo para isso agora. A sua vida está um caos e você tem que correr para consertar todas essas coisas. Não olhe para essas coisas agora, né? Não pensa em emagrecer agora. Você não tem tempo para isso. Não pense em cuidar de você agora. Isso são mentiras do inimigo que ele vai nos ludibriando e os anos vão passando e quando a gente olha no espelho, a gente já envelheceu, o tempo passou e os problemas continuaram, né? Nós não resolvemos nem os problemas passados e não plantamos para ser bem-sucedida no futuro com outras coisas. Então é importante que você pare nesse tempo de caminhada de oração, nesse tempo de propósito e avalie qual é a vida que você sonha em ter. O maior exemplo que nós temos na palavra foi José, né? José era um menino que ele já nasceu com um propósito, com um destino e Deus dava sonhos para ele. Quando eu falo de sonhar, você pode sonhar acordado, que aqui é o que está falando a palavra, como imagina, né? Imaginar é um sonhar acordado. Mas José, Deus dava a ele sonhos também. Quando você começa a imaginar, quando você começa a deixar que o seu espírito fale com você, leve você a sonhar, Deus depois ele começa a te levar a níveis de te dar sonhos também. Sonhos de você dormir e sonhar, né? Você já dormiu, já sonhou que você tinha uma outra casa? Já dormiu, já sonhou que você tinha algo que você queria, que você fez alguma viagem, que você sonha? Eu tenho viagens que eu espero há anos, por exemplo, ir para Israel. Eu já sonhei algumas vezes que eu estava em Israel. Então, assim, como é que você se imagina, né? Como é a vida que você deseja ter? A palavra de Deus diz que nós somos imagem e semelhança do Deus vivo. E José sonhou e ele viveu aquele sonho, né? E ele você continue caminhando, que você vai viver o que Deus planejou e preparou para você. Se prepare, se esforce e faça o que tiver ali no seu alcance para viver esse sonho, né? O Senhor vai te guiar e vai começar a revelar para você aquilo que Ele planejou para sua vida, tá bom? Então vamos falar mais um pouquinho aqui sobre Provérbios. Como imagina sua alma, assim o é. Então, irmãs, tenha tempo para sonhar, né? Como é que você deseja que a sua vida seja? Qual é o trabalho que você sonha? Talvez você não está vivendo isso agora, mas Deus pode transformar a sua vida, Deus pode mudar toda a história, porque Ele está dizendo aqui em Efésios, que eu quero que vocês leiam agora, Efésios 3:20, vamos ler o 19 até o 21. Paulo estava falando que ele queria que conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que opera em nós. A esse seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A palavra de Deus está dizendo aqui, você lembra que eu falei, irmã, sobre o amor de Deus? Nós precisamos conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejamos cheios da inteira plenitude de Deus. Lembra que os outros devocionais estão falando sobre isso? Que se nós não conhecermos o amor de Deus, nós não vamos viver uma vida plena. Aqui está falando esse versículo.
que nós venhamos a conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Quando eu digo excede todo o entendimento, é o que nós precisamos entender, que ainda que nós estejamos com o coração aflitos, ainda que nós estejamos com problemas reais, problemas sérios, muitas vezes, o Senhor, esse amor de Deus excede todo o entendimento. E esse amor de Deus, ele nos toca independente da situação que nós estamos vivendo. E nós precisamos desfrutar deste amor. É esse amor que vai nos ajudar a viver todos os dias da nossa vida, seja no dia mau ou seja num dia normal, né? E quando nós começamos a entender este amor, aí nós vamos começar a viver em plenitude. E aqui no versículo 20, que é o versículo que eu separei para este devocional aqui em especial, está falando aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além do que você pede ou pensa, segundo o poder que opera em nós. Então, irmã, sonhe, volte a sonhar, volte a sonhar. Como é que é a sua casa que você deseja? Talvez você não está vivendo numa casa do estilo que você quer. Quando eu falo isso, eu não estou falando de mansões, eu não estou falando de riqueza, porque aqui em Provérbios você está falando isso. Não te fadigues para ser rico. Não aplique nisso a sua inteligência. É lógico que ser rico é bom, é bênção de Deus. Todos os homens da palavra, praticamente ali do Antigo Testamento, eram ricos, né? Eram prósperos, mas eu estou dizendo que não é isso que faz um homem feliz. Mas você tem que desejar qual é o seu estilo de vida, né? Qual é a decoração que você gosta. Isso é importante, irmãs. Eu vim de uma situação muito difícil na minha vida. E quando nós viemos de situação difícil, às vezes a gente tem dificuldade de sonhar. Às vezes a pessoa sonha muito, né? Quem veio de situação difícil é aquela pessoa que sonha muito. Mas no geral, pelo que eu observo, no geral, quem veio de uma situação muito difícil, ela tem uns certos bloqueios de romper. Porque parece que o inimigo coloca sobre a vida da gente de que você não tem direito de ter aquilo, de que não combina com você. Você se sabota e o inimigo fica querendo prender a gente lá no passado. Então, irmãs, sonhe, isso é importante. Isso é importante. Eu conheço pessoas que, assim como eu, veio de uma vida difícil, que melhorou muito a vida, mas que ainda também tem os seus bloqueios de viver coisas simples, coisas bacanas, porque o inimigo ele quer prender a gente lá no passado, lá na miséria. Então esse devocional, ele é importante. Sonhe, sonhe. Qual é o seu sonho? Como é a casa que você deseja, né? Sonhe. Você pode sonhar alto, porque a palavra de Deus diz que ele faz infinitamente mais do que você pede, do que você pede ou pensa, mas também sonhe moderado, né? Sonhe, vai galgando os passos dos sonhos, porque muitas vezes o inimigo também usa da gente sonhar muito alto, só lá no futuro. E aí você não pratica e não vive e não muda a sua vida aqui no presente. Então não adianta a gente sonhar, né? A gente está vivendo numa casa simples, modesta. Não adianta a gente sonhar em ter uma mansão lá no futuro e não cuidar dessa aqui agora. Então sonhe, comece a sonhar no que você tem agora. Comece a transformar pelo poder que opera em você. O que está dizendo aqui em Efésios capítulo 20? Que ele é poderoso para fazer abundantemente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Então, o poder de Deus para transformar todas as coisas, ele já está em nós. Cabe a nós colocar ele para fora, né? Cabe a nós conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que a gente seja cheio até inteira, tá falando até a inteira plenitude de Deus. Então esse poder já está em nós, um poder transformador que nos mínimos detalhes que você vai transformando a sua vida, Deus vai levando você a viver sonhos grandes. Então hoje é importante, como é que você se imagina? Como é que você imagina a sua casa? Como é que você imagina qual que é o seu sonho para você? Qual é o seu estilo?
né? Isso é importante para a mulher, irmã. A mulher se amar, né? Se cuidar, é, estar bem com ela mesma. Sabe quando você chega no lugar que você estar bem com você mesmo? Sabe, não importa se você está bem vestida, elegantíssima, com roupas de marcas, roupa cara, até porque isso não é nada, não tem nada a ver comigo. Mas assim, não importa isso, o importa é que você está bem com você mesmo. Você chega e você está bem, você não se sente constrangida, você não se sente menos do que as pessoas que estão ali, você se ama, você se cuida e você vive o estilo que você sonhou para você, né? Avalie qual é o seu estilo. Às vezes a gente vive na correria, vive numa opressão tão grande que a gente nunca parou nem para pensar nisso. Comece a colocar diante de Deus aquilo que você sonha, aquilo que você almeja. Então, José é o nosso, acho que é o maior exemplo assim de que viveu um sonho extraordinário, né? Deus deu um sonho para José quando ele ainda era adolescente, que iria se prostrar diante dele, a lua, a estrela, a lua, o sol e as 12 estrelas ali que representava, as 11 estrelas que representavam os irmãos dele, a família dele, e Deus fez um reboliço na vida de José, né? Ele foi colocado ali na cisterna, foi vendido pelos seus irmãos como escravo, foi parar lá no Egito, né? Foi trabalhar na casa de Potifar e daqui a pouco foi preso injustamente. Parecia que a vida era um caos. Parecia que a vida era um caos. Mas é isso que eu disse para vocês nessa manhã. Com certeza, Satanás tentou falar com José que você tem problemas muito maiores do que aquele seu sonhozinho medíocre de você ficar aí imaginando, porque ele não sabia do que se tratava, né? Ele só sabia que ele tinha aquele sonho e que ele ia ser grande. Deus mostrou para ele: você vai ser grande. E o inimigo deve ter tentado falar: aonde está a sua grandeza? Aonde está a sua grandeza que você está agora preso injustamente? Aonde está a sua grandeza que você não tem família, você é um rejeitado pela sua família? Seus irmãos te odeiam e deve ter falado muita coisa na cabeça de José, como fala com a nossa, né? Conosco. Mas o nosso Deus foi levantando José, pouco a pouco, pouco a pouco. As lutas vêm para nos treinar, para nos fazer melhores. E José, com certeza, como ele era um homem de fé, um homem íntegro e um homem fiel, ele continuou olhando para o consumador da fé dele, que era o Deus de Israel. E assim é conosco. E ele chega um momento que ele passa nos testes da vida, porque a Bíblia fala que ele prosperava em tudo que ele fazia. Ele, sendo trabalhador, simples trabalhador na casa de Potifar, ele se dava o melhor. Ele entrou na prisão, ele virou guarda dos carcereiros ali, ele virou guarda ali do cárcere e ele prosperou naquilo ali. Então, assim, é aquilo que eu falei hoje no comecinho. O inimigo quer que nós olhamos só para as lutas, para as desilusões, para as tristezas e para o sofrimento. E se a gente ficar só focada nisso, a gente não vai nos aprimorar. E se nós não nos aprimoramos, nós não estamos preparados para viver o melhor de Deus. Então, um simples exemplo é que se nós não estamos cuidando daquela casa simples que o Senhor nos deu, Deus não vai nos dar uma mansão, né? E talvez até tenha, mas você não vai viver a plenitude do que Deus realmente preparou. E aí chega o cume do sonho de José, que ele vira governador do Egito. E ali ele está curado, restaurado para ser próspero, para ser grande no meio dos dele, porque ele tinha liberado o coração dele, ele perdoou aqueles irmãos, ele trouxe os irmãos para compartilhar da bênção. Então, assim, irmãs, quando eu estou falando aqui para você, sonhe a vida que você quer ter, em todas as áreas, né? De ter uma casa organizada, de ter uma casa funcional, né? Que funciona ali para você, do seu cuidado, do seu estilo, de coisas simples, né? Do que você sonha. Quando eu estou dizendo isso,
tudo isso vai trazer bênção para outras pessoas, tá bom? Se inspire, busca se inspirar. Nós estamos vivendo numa época de internet que consome tanto nosso tempo, com tantas besteiras muitas vezes, né? Avalie o que você gosta de ver na internet. A internet, ela é muito perigosa, mas ela também é muito boa. Basta você saber aonde usar. Então, se você gasta o seu tempo com a internet vendo coisas que não edifica, vendo notícias que só te entristece, vendo coisas que não vale a pena, seguindo pessoas que não acrescenta, que vive vidas de pecado, que vive vidas que não vai te levar a nada, começa a tirar isso e trocar por inspirações. Tem tanta coisa bacana, tem tanta gente boa, né, que tem blogs, que tem Facebook, que tem Instagram, que tem tanta coisa que nos inspira. Então vamos olhar para coisas que nos inspiram a ser melhor. Ontem mesmo eu achei quero até indicar aqui para vocês. Eu agora sou nova no Instagram, né? Então eu tô me achando, né? Tô adorando, tô achando o máximo. É, E ontem me indicaram aqui uma página lá que chama Esposas Virtuosas. Acho que é Esposa Virtuosa. E, e eu fui olhar, gente, que delícia de página, sabe? Você vai olhando assim, eu não queria parar de olhar, já estava quase na hora de dormir, eu não queria parar de olhar de tanto pratos maravilhosos, de tanta delicadeza, de tanta feminilidade, sabe? De cuidado. Então, assim, busque se inspirar. Para com esse negócio de Facebook para fofoquinha, para olhar a vida dos outros, para olhar a vida de gente que só vive na mediocridade, né? Vamos olhar coisas que nos inspiram, que nos transformam, tá bom, irmãs? Essa é a palavra que eu tenho para hoje. Tenha uma semana de vitória. Eu vou começar a falar sempre no final do vídeo, do áudio, sobre o tema da música que eu gosto de deixar, porque às vezes esse devocional ele se espalha de uma maneira que se perde os vídeos das músicas, né, que eu coloco. Então, a partir de agora, eu vou tentar falar sempre que eu lembrar o nome da música que eu vou colocar, porque se um dia chegar até uma pessoa e não tiver chegado o vídeo da música, a pessoa pode procurar e não deixem de ouvir as canções, que as canções elas complementam o devocional. E as canções, irmãs, é tão poderosa. E hoje, na hora que eu estava ouvindo essa canção, quando eu escolhi, né? Nossa, ela falou muito ao meu coração. Então, assim, cante essa canção nesse dia para você. Tem um dia de paz, tem uma semana de vitória, tá bom? Eu ia falar, tem uma vida de paz. Esse é o desejo do meu coração, né? Tenham todos uma vida de paz. Amém? Um beijo, fica com Deus.